Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez podermos estar junto com vocês para estudarmos a Bíblia. Nós somos agradecidos a Deus por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Palavra de Deus. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Rosângela Tavares, que é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Leônidas Bezerra, é de Palmas, em Tocantins, Amadeu Santos, é de Cândido Abreu, no Paraná, Maria Auxiliadora Turídio, é de Pedreira, São Paulo, Zona Sul, Maria de Fátima André Mendes, é de Porto Velho, em Rondônia, Antônia Silva, é de Bom Lugar, em Maranhão, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por este dia de vida que estás nos concedendo. Obrigado por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Não adianta nada nós sabermos e não vivermos estes ensinamentos. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um daqueles que nos escrevem, pedindo orações, aqueles que nos ouvem a cada dia, têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias, Pai, a cada um. E também, Pai, aqueles que estão sofrendo com este frio intenso que está sobre várias regiões do Brasil, que sejam protegidos, guardados por Ti. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo desta semana, quando nós estamos falando a respeito do descanso que Cristo nos oferece e Ele nos convida, vinde a mim. Mateus 11, versos 28 a 30, estamos estudando essa semana. Eu quero aqui aproveitar e pedir a vocês que nos acompanham, que se tiver condições, ajude alguém que está passando frio, está sofrendo, está necessitando de um agasalho. Leve um agasalho para alguém. Leve uma sopa quentinha, faça algo por alguém. E isso é ser cristianismo, isso é ser cristão. Atender às necessidades do nosso próximo. Abra a sua mão, abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Seja Jesus para alguém hoje, nesses dias que estão frios aí, em regiões que vocês estão vivendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós então estamos falando a respeito deste convite que Jesus faz a cada ser humano. Nós sabemos que a maioria dos habitantes da Terra não são cristãos, então eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem Jesus, não conhecem o Deus que nós conhecemos, eles vivem a vida da maneira como eles acham que devem viver, e essas pessoas não têm esperança como nós temos, a esperança de estarmos um dia na eternidade com Jesus, porque esta é a promessa que Ele fez. Vinde a mim, e se nós formos a Ele e andarmos com Ele, caminharmos com Ele, nós estaremos com Ele para todo sempre, quando Ele voltar em breve para nos buscar. E então, falando aqui a respeito deste fardo que Jesus diz, que nós deveremos levar o fardo dele, porque o fardo é leve. Comentamos já aqui várias vezes essa semana, mas temos que repetir, O jugo, aquela canga que é colocada em bois, faz com que aqueles dois animais que estão naquela mesma canga trabalhem juntos. E eles precisam aprender a trabalhar de acordo para que os dois façam o mesmo esforço. E Jesus, então, Ele quer que nós aprendamos com Ele. Por isso que Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. É para nós caminharmos com Ele, para aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração, e Ele diz, o meu fardo é leve. Vocês se lembram da história de Moisés, o que aconteceu com ele? Quando ele estava com aqueles milhões de pessoas no deserto, rumo a Canaã terrestre, e Moisés, ele sozinho, tinha que atender a todos e não dava conta de atender a todas aquelas pessoas, porque qualquer probleminha que havia entre eles, eles corriam para Moisés. E Moisés passava ali o dia inteiro atendendo as pessoas
E Moisés vivia estressado, com certeza. Moisés, nós falamos aqui essa semana, foi chamado o homem mais manso da terra, mas mesmo assim, com certeza, ele vivia estressado. Tantos problemas que iam até ele. Então, em Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13, aqui nos fala a respeito do sogro de Moisés, Jetro. Ele viu aquela condição de Moisés não tendo como atender a todos que iam a ele. Então Jetro deu um conselho. Jetro disse que ele escolhesse homens consagrados, homens tementes a Deus, e colocasse como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, de 10, para que ajudasse a resolver as causas, os problemas que tinham que ser resolvidos. E então Moisés teve a sua carga aliviada com esta orientação de seu sogro Jetro. Moisés atendeu. Claro que Jetro foi inspirado por Deus para dar esta orientação a Moisés, para que ele escolhesse líderes. E assim foi. Então Moisés, a partir dali, ele pôde ver que agora o seu fardo estava se tornando mais leve. E ele então estava conseguindo fazer as outras coisas que ele tinha que fazer, porque ele era o líder daquela multidão de milhões de pessoas que estavam indo para Canaã. Irmãos, quantas vezes também nós precisamos dividir as nossas cargas com outras pessoas, mas às vezes, devido, quem sabe, ao orgulho, à nossa arrogância, nós não queremos abrir mão e dividir as nossas cargas, o que nós temos que fazer com outras pessoas. Nós queremos fazer tudo sozinho. E isso faz com que nós nos sobrecarreguemos e nós não encontremos paz nem descanso que Cristo quer oferecer para nós. Pelo contrário, nós viveremos estressados, nós viveremos com o pavio curto, respondendo mal àqueles que nos falam alguma coisa. Por quê? Porque está faltando a paz que Jesus nos oferece. E então, quando nós aprendemos a dividir aquilo que nós temos que fazer, aí sim, aí nós vamos encontrar descanso e paz que Jesus tanto nos oferece. Mesmo sendo líder de igreja, tem que aprender a dividir as responsabilidades. Cada um tem que fazer a sua parte. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12, ele disse que nós somos como o corpo humano, né? Nós cristãos, porque ele diz, olha, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? E ele continua aqui até o verso 26 falando de cada utilidade que cada parte do corpo humano tem. Assim também é a igreja. Cada um tem o seu lugar, a sua parte a desenvolver, a desempenhar na igreja. Então nós precisamos trabalhar unidos, cada um fazendo a sua parte, para que todos nós, num mesmo espírito, diz aqui o apóstolo Paulo, num mesmo espírito, possamos receber o privilégio, então, que Cristo tem para nos dar. Precisamos, então, aprender a dividir os nossos fardos para que se torne leve, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Ainda o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, no verso 2, ele diz, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Então, aqui está o conselho da palavra de Deus. Nós formamos um só corpo. E então nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros, diz ele aqui, para que nós possamos, deste modo, obedecer à lei de Cristo, que é
estar a serviço do nosso semelhante. E, como eu disse agora há pouco, nós estamos passando momentos difíceis devido ao frio intenso aí em várias regiões do Brasil. Então é hora de nós fazermos algo por alguém. É hora de nós levarmos as cargas uns dos outros. Ajude alguém, socorra alguém se está com pouco abrigo, a casa que mora não está sendo suficiente para conter o frio. Se possível, chame até a sua casa, passe algumas horas aí na sua casa com essa pessoa para que ela se sinta amada. Não precisa ser irmão de igreja, não precisa ser parente, um vizinho. Então agora é a hora de nós levarmos as cargas uns dos outros. Então Paulo, aqui em Gálatas capítulo 6, ele diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Então, se nós sabemos que alguém está vivendo fora dos princípios da palavra de Deus, alguém que eu digo, algum membro da igreja, que nós possamos ajudar essa pessoa, que nós não venhamos a acusá-la, a condená-la, mas que possamos estender a mão e ajudar a voltar ao caminho. E então, aqui ele diz no verso 2, ajude a levar as cargas uns dos outros. Precisamos, irmãos, aprender muito com Jesus. É por isso que ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. É só assim, irmãos, que nós vamos aprender. Enquanto nós não deixar que Jesus coloque o jugo dele sobre nós, nós continuaremos sendo maus, nós continuaremos odiando as pessoas, nós não queremos servir aqueles que estão necessitados. Por quê? Porque nós não estamos caminhando lado a lado com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos voltar amanhã para finalizar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus continua convidando, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.